15 de maio de 2004, essa é a data que marca o título invicto do Arsenal na Premier League. Foi a primeira e única vez na era Premier League em que um clube conseguiu terminar a temporada sem ser derrotado. Foram 26 vitórias e 12 empates naquela campanha do Arsenal, do Arsène Wenger, que ficou marcada como os Invencíveis, né? É o apelido que historicamente esse time ganhou. Até porque é uma invencibilidade que vai além dessas 38 rodadas da Premier League na época. Essa invencibilidade chega a 49 partidas, somando os jogos das temporadas, da temporada anterior e da temporada seguinte também, falando apenas de Premier League. Então é uma marca histórica, uma marca que acaba sendo quebrada num jogo contra o Manchester United. Tem um vídeo aqui naquela sessão de jogos históricos em que eu analiso essa partida especificamente. Vou deixar aqui em cima o link para ele. Mas e sobre aquele time especificamente? Aquele é um time muito marcante, um time que teve uma influência muito grande, inclusive na simpatia, na paixão de muita gente no Brasil em relação ao Arsenal. Foi o período em que o campeonato inglês começou a ganhar mais visibilidade no Brasil. Primeiro porque ele estava se fortalecendo mesmo, né? Com a chegada com uma abertura maior para estrangeiros, em termos de treinadores, de ideias, mas também como produto sendo tratado melhor, né? Durante um bom período ali dos anos 90 foi um campeonato muito dominado pelo Manchester United, mas era um campeonato ainda distante do melhor nível quando comparado a outras ligas da Europa, especialmente quando a gente fala de Espanha e principalmente a Itália, que era a grande liga do futebol europeu nos anos 90, nos anos 80 também já tinha sido, enfim, até a virada dos anos 2000. Mas o campeonato inglês passa a ter esses holofotes voltados para ele, especialmente ali no início dos anos 2000, principalmente na segunda metade dos anos 2000 se consolida como uma grande liga do ponto de vista midiático, mas também do ponto de vista técnico e mais para frente do ponto de vista tático, atraindo alguns dos principais treinadores do futebol mundial. E esse Arsenal acabou muito marcado para quase todo mundo que começou a acompanhar o futebol inglês nessa época, ou que já acompanhava, porque era um time que trazia novidades do ponto de vista da maneira que se propunha a jogar. Isso tinha muito a ver com a influência do Wenger, que tinha chegado ao Arsenal ainda no meio dos anos 90, né, em 96. Já tinha conquistado o título antes, pelo Arsenal, é bom dizer também. Já tinha, inclusive, projetado uma temporada invicta, mas que era a temporada anterior, o que acaba não acontecendo, mas é na temporada 2003-2004 que vem esse título invicto, então é o time que fica mais marcado. Inclusive aqui atrás, ó, tem justamente um quadro do time invicto, do time que é considerado um dos grandes times da era Premier League. E a ideia aqui é falar um pouco mais sobre esse time, como jogava esse time do Arsenal, o que se destacava, o que era o ponto mais interessante dele. Não era necessariamente um time revolucionário do ponto de vista tático, embora o Wenger tenha tido grande influência para as transformações, para a maior abertura de ideias e até para deixar muitos dos conceitos bastante ultrapassados que a Inglaterra carregava do ponto de vista de diversos aspectos, tá? Coisas mais básicas possíveis, como o costume de beber álcool mesmo, que os jogadores tinham e era tratado como algo natural, algo cultural, de não ter a menor atenção do ponto de vista de como é a alimentação de um atleta. Então o futebol inglês demorou muito a absorver várias questões que já eram muito evidentes do ponto de vista de evolução científica mesmo na preparação dos atletas como um todo. E até do ponto de vista de jogo mesmo. Porque o Wenger acaba se transformando num sinônimo de um cara que procurava aplicar um tipo de jogo agradável, um tipo de jogo envolvente, e isso o fez como um dos grandes treinadores da era Premier League na Inglaterra, depois travando diversas batalhas específicas, né, com rivalidades bem definidas. A grande rivalidade do futebol inglês no final dos anos 90 e início dos anos 2000 é entre o Manchester United do Ferguson com o Arsenal do Wenger. Depois o Mourinho chega e aí vira uma grandíssima rivalidade, essa rivalidade entre Mourinho e Wenger. O Mourinho com o Ferguson também existiu, assim como com o Rafa Benítez, nessa época ali com o Liverpool, enfim. Foi justamente esse tipo de rivalidade que acendeu, que jogou lenha na fogueira para o campeonato crescer bastante na sequência, até do ponto de vista de estratégias, de características diferentes que esses treinadores tinham e traziam para a Inglaterra. Mas esse time tinha uma base muito bem definida, é uma escalação que qualquer torcedor do Arsenal lembra de cabeça, fácil, porque era um time que jogava num 4-4-2 bem definido. Quando você olha para esse time no campinho, você pensa num time bem à moda inglesa, né? Um 4-4-2 tradicional, duas linhas. Então você tem Jens Lehmann pro gol. É importante ressaltar que o Arsenal passava por uma certa transformação, uma certa reformulação. Então alguns nomes que tinham sido importantes em anos anteriores vinham saindo do clube nos últimos anos, nos anos anteriores. Por exemplo, no próprio gol, né? O David Seaman deixava de ser goleiro do Arsenal, o Lehmann chegava e foi importante nessa temporada, entre outros jogadores. A gente vai falar de Lee Dixon na lateral, de Martin Keown, que
ainda estava nesse elenco para defesa, mas Tony Adams, que também tinha deixado o clube, enfim, jogadores importantes da década anterior do Arsenal que estavam deixando a equipe. Então, tinha uma passagem de bastão aí. E com algumas referências muito claras que tinham muito a ver com as apostas que o Wenger tinha feito, especialmente quando a gente fala dos franceses. Durante muito tempo o Arsenal ficou sendo tratado como o Arsenal dos franceses, porque os franceses tiveram muita influência nesse time mesmo. Se a gente for falar, algumas das principais referências técnicas da equipe são Pires, Vieira e Henry. Obviamente o Henry, o grande nome desse time, mas só aí a gente já está falando de 3 jogadores fundamentais para essa equipe. E aí, nesse 4-4-2... Lehmann no gol, Lohan na lateral direita, uma defesa formada por Sol Campbell e por Kolo Touré. Kolo Touré, uma dessas grandes apostas do Wenger, que ficou muito conhecido também por levar para a Inglaterra essa ideia de um trabalho, de uma atenção muito maior à prospecção de jogadores, né, a captar jogadores jovens e apostar no desenvolvimento deles, numa época em que essa questão de observação de jogadores ainda era muito atrasada na Inglaterra também. Então ele também leva isso e acaba influenciando a liga como um todo, e durante muito tempo foi um cara que levou jogadores jovens. Depois ele acabou passando a ser ironizado, até um pouco marcado de forma pejorativa por isso, né? Do Arsenal ser sempre o time do futuro, nunca conseguir se transformar num time com jogadores consolidados, até porque vem uma era na sequência, né? Depois, quando chega ao fim esse time, tinha muito aquela questão do Arsenal que contratava, começava a desenvolver, quem dava certo acabava indo embora, e isso marcou a reta final, que já foi de uma decadência ali da era Wenger. Mas para ficar nesse time, então o Kolo Touré e Sol Campbell tinha sido protagonista de uma grande transferência na época, porque ele tinha deixado o Tottenham pro Arsenal, né? Então ele era um símbolo da defesa do Tottenham e vira um símbolo da defesa do Arsenal. Um dos grandes traidores da história do Tottenham pro torcedor do clube, né? Dessa rivalidade do norte de Londres. Ashley Cole na lateral esquerda. No centro do campo, uma dupla que deu muito certo, Gilberto Silva, que chega logo após o título da Copa do Mundo de 2002 e forma uma super dupla de meio-campistas com Patrick Vieira, Ljungberg na meia direita, Robert Pires na meia esquerda, Henry e Bergkamp no ataque. Então esse 4-4-2 desenhado no papel e na cabeça, ele vem automaticamente na memória de qualquer um que viveu com um pouquinho mais de atenção ou envolvimento, seja por torcida ou por gostar do futebol inglês na época, que acompanhou esse time. Qualquer um vai lembrar esse time de cabeça fácil. Mesmo que nem sempre tenha sido essa escalação, claro, varia muito na temporada, mas, por exemplo, no início do campeonato inglês dessa temporada, o Bergkamp perde alguns jogos, várias vezes o Wiltord é o titular do ataque, depois tem outros momentos em que o Canu passa a jogar algumas vezes, Ali Adyer, que também que era um desses jovens, que acaba não virando muita coisa do ponto de vista desse nível de exigência, também chegou a ter rodagem por ali. O Edu teve momentos importantes no meio campo dessa equipe, o Ray Parlow era um meio campista reserva que era importante na rotação também, enfim, esses alguns dos principais reservas. Mas como que funcionava essa engrenagem para esse Arsenal jogar tão bem? E o que era muito característico desse Arsenal na época? A velocidade. Então, embora o Wenger seja um cara que tenha ficado marcado por ser um cara que prega um bom futebol e de uns anos pra cá, especialmente pela influência do Guardiola, que viria anos depois como treinador, a gente passou a associar muito o jogar bem ou o querer jogar com a posse de bola, o que não necessariamente é uma obrigação. Você pode ter um time que jogue muito bem, que consiga se impor, que jogue um belo futebol, não necessariamente ficando com a bola o tempo todo ou querendo ficar com a bola, para ter um controle da situação assim. Então o Arsenal era um time muito rápido nas transições. O Arsenal era um time que atravessava o campo de uma área a outra com uma velocidade enorme. E o Arsenal tinha uma outra característica muito importante também, que era o número de vezes nessa série de 49 partidas em que o Arsenal sai cedo na frente no placar. Então, os jogos do Arsenal geralmente tinham muitos gols nos primeiros 10, 15 minutos. Não só marcados, sofridos também, o que faz com que esse Arsenal também seja um time marcado por grandes viradas. Então teve, contra o Liverpool, por exemplo, foram 2 viradas nessa edição de Premier League, inclusive com um 4-2, que é fantástico. São alguns jogos muito marcantes, contra o Chelsea também. Um jogo muito marcante desse Arsenal nessa temporada é o 0-0 com o Manchester United ainda no primeiro turno, nas primeiras rodadas. Por muito pouco essa invencibilidade não dura, porque o Van Nistelrooy perde um pênalti nos acréscimos do segundo tempo num clássico que termina 0-0. Então era o jogo mais quente da Inglaterra nessa época e ele acaba terminando em 0-0 com o Van Nistelrooy perdendo o pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Se ele faz ali, a invencibilidade acabava muito antes do título existir, né? Porque eram os dois times que travavam essa disputa direta, né? Lembrando que essa era a temporada que marcava também o início da era Abramovich. Tem um vídeo aqui no canal especificamente falando sobre a era Abramovich no Chelsea. Mas, então, o Chelsea começava a se fortalecer do ponto de vista de investimento também, mas a grande rivalidade era entre Manchester United e Arsenal. Então esse é um jogo muito marcante. Fora outras grandes exibições, né? Por exemplo, contra o Leeds tem um jogo com 4 gols do Henry, que o Arsenal faz 5-0, e é uma grandíssima exibição. O Henry jogou muito
muita bola nessa temporada. O Portsmouth foi um time que deu muito trabalho ao Arsenal nessa temporada também, então foram jogos difíceis, 2 empates dentro da Premier League. Mas enfim, na maneira desse time jogar, então eu falei sobre velocidade nas transições, a maneira como esse time atravessava o campo de uma área até a outra, a vantagem gerada por sair muitas vezes cedo na frente no placar, o que gerava cenários que permitiam mais transições. Era um futebol inglês de pouquíssima pausa, então tem uma diferença também do ponto de vista de contexto tático histórico do campeonato. O campeonato inglês, até por maior influência de treinadores estrangeiros, foi mudando e ganhando, absorvendo muitas ideias novas nas últimas 2 décadas. Essa era uma época em que o campeonato tinha uma... Se hoje o campeonato já é sinônimo de dinâmica acelerada, nessa época muito mais, com pouquíssima pausa. O que significa que os jogos eram muito frenéticos, não necessariamente bem jogados o tempo inteiro. Não era uma Superliga nesse momento ainda, mas tinha jogos muito velozes. E esse tipo de jogo veloz, em que você joga e deixa jogar, o Arsenal castigava muito seus adversários dessa forma. E aí entram os mecanismos da forma da equipe atacar. Não era nada revolucionário do ponto de vista de complexidade tática, se a gente comparar a muitas das formações e variações que a gente enxerga nesses últimos tempos no futebol, mas algumas questões eram muito interessantes aí, principalmente quando a gente fala da forma de chegar à área adversária, porque tudo bem, o Gilberto Silva era o volante que ficava mais, embora tenha feito gols, tenha tido participação importante atacando a área em alguns momentos, ele dava um equilíbrio grande à frente da defesa e foi um dos pilares do Arsenal durante esse período da era Wenger. O Gilberto Silva jogou muita bola no Arsenal. O Patrick Vieira já era mais um infiltrador, o cara da passada larga, que ocupava uma faixa enorme do campo, pela capacidade física, mas pela capacidade técnica também. Então a visão para um passe em profundidade, a capacidade de enxergar o espaço para atacar esse espaço e ser lançado, fazia com que muitas vezes o Patrick Vieira fosse o cara a atacar a área, a infiltrar, a chegar para uma zona de definição das jogadas no Arsenal. E os meias abertos tinham características diferentes das habituais dessa época. Então se o futebol inglês do 4-4-2 tradicional geralmente tinha meias abertos de velocidade, ida e volta, drible, aceleração para buscar o fundo para cruzar para a área. Tradicionalmente é assim que a Inglaterra via os seus jogadores pelos lados na segunda linha de 4. Mas Pires e Ljungberg não eram esses jogadores. O Pires especialmente, era um armador com muito recurso técnico para aparecer por dentro e virar um jogador a mais de qualidade para trocar posições por ali. O que gerava uma consequência interessante, que era o Ashley Cole, da linha de 4, era quem mais tinha facilidade para ir à frente, então aparecia em alguns momentos na meia esquerda, mas principalmente o Henry. O Henry é importante lembrar que o Henry virou esse grande ícone do Arsenal, é um dos grandes jogadores da história da Premier League, inclusive, e um dos grandes jogadores da geração dele. O Henry foi um jogadoraço. Agora, o Henry teve um período da carreira pré-Arsenal em que existia muito debate sobre qual era a melhor posição para ele, porque o Henry no Mônaco era um ponta muitas vezes. O Henry na Juventus, ele tem uma breve passagem pela Juventus e ele acaba sendo meio que mal aproveitado. No período turbulento da Juventus, teve troca de técnico, a mudança ali do período do Marcello Lippi para o período do Ancelotti. É até curioso falar sobre isso hoje em dia, que o Ancelotti virou um sinônimo de flexibilidade, de adaptar jogadores, mas o Ancelotti não soube extrair do Henry o que ele podia. Muitas vezes o Henry era basicamente um ala e ele não... Depois, no Arsenal, ele vira esse atacante que... Se a gente olha para esse time, para essa formação, o 9 em tese é o Henry, mas ele era muito mais um jogador com liberdade para buscar o lado esquerdo, não na hora de marcar, na hora de voltar ele estava solto, mas no momento com bola, ele geralmente abria, puxava para o lado esquerdo para receber essa bola em condição de ou atacar em profundidade, ser lançado pela velocidade que ele tinha, ou receber com a bola no pé e partir de fora para dentro, sempre procurando o ângulo para aquela finalizaçãozinha clássica do Henry, aquela batida com a parte de dentro do pé, com o corpo em diagonal pro gol, aquela batida que foi quase infalível do Henry durante muito tempo, especialmente nesse período dele no auge no Arsenal. Então o Henry desse time foi um Henry que achou a sua posição, já nos anos anteriores, né? Mas achou a sua forma de jogar e de render mais, justamente numa dupla de ataque, sendo esse atacante móvel que busca o lado esquerdo para ficar mais à vontade, mas que tem essa liberdade para circular por todo o ataque. Até porque ele não estava ao lado de um 9, ele estava ao lado de basicamente um 10. Um Dennis Bergkamp já numa fase mais avançada da carreira, mas que tinha uma capacidade genial de visão de jogo, e que não acompanhava exatamente a velocidade dessas outras peças. Então se o Henry tinha muita dinâmica para acelerar, sendo lançado
ou arrancando com a bola, se o Ljungberg era um ponta pela direita, que na verdade buscava as entradas em diagonal, aparecia muitas vezes na área para definir as jogadas, então você está falando de velocidade, do Henry de um lado, do Ljungberg do outro, do Vieira por dentro, fazendo essas infiltrações. O Bergkamp era, de todos esses, o que jogava mais parado, entre aspas. Porque era o jogador que tinha menos velocidade para isso, mas que tinha visão de jogo para ler os espaços, acionar, achar passes. E o Pires pela esquerda alternava, ora atacando a área, vindo da esquerda para dentro, ora virando um armador por dentro também. Então ele era esse meia esquerda que, dentro dessa dinâmica no lado do Henry, eles se completavam muito bem, eles se entendiam muito bem. O meia era o Pires, o atacante era o Henry, mas o Pires pode jogar por dentro para o Henry receber aberto, não tem problema nenhum. O Pires pode atacar a área se o Henry não estiver por ali, porque o Henry poderia estar na ponta direita, poderia ter recuado. Então essas dinâmicas geravam muitas situações de gol, com o Ljungberg quase sempre aparecendo para definir jogadas já dentro da área, vindo da ponta direita para dentro e não buscando fundo. O Lohan não era um lateral de muita chegada à frente, mas era um jogador que guardava mais posição ali próximo dos zagueiros. O Gilberto Silva dava esse equilíbrio ao centro do campo e o restante do time era essa capacidade de atravessar, de verticalizar, de chegar rápido ao gol. É interessante porque não é o Arsenal, esse Arsenal dos 49 jogos sem perder, ele na temporada seguinte ele até tem períodos de mais gols marcados, de mais goleadas. O Arsenal do título 2003-2004 nem é o Arsenal do super ataque em relação à produção ofensiva, mas era um Arsenal que pela forma de criar os gols e pela forma como os jogos se desenvolviam, esse Arsenal ficou marcado como sinônimo de um belo futebol, de um time que produzia bastante, de um time que saía na frente e conseguia chegar em 3, 4, 5 toques, atravessar o campo, criar situações de ataque e de contra-ataque belíssimos, que era muito legal de ver. Então foi um Arsenal que marcou muito, e é um Arsenal que está na história dos grandes times da Premier League, tendo, resumidamente, né, essa dinâmica, essa forma de jogar. Esse foi o Arsenal campeão invicto de 2003-2004, que sustentaria essa invencibilidade em parte da temporada 2004-2005 também, até perder um jogo, enfim, depois de 49 partidas na Premier League, quando ele é batido pelo Manchester United no Clássico. Enfim, é isso, o espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.